Talvez hoje um dos grandes desafios esteja em encontrar um lugar de descanso. Quem sabe essa dificuldade, ela acontece porque ao invés de nós procurarmos tentar descobrir como viver os processos, nós estamos tentando controlar como as coisas devem ser. Há muitas pessoas oprimidas porque vivem remoendo, tentando descobrir onde foi que elas falharam, onde foi que elas erraram, para que as coisas elas estivessem como se encontram hoje. E existem aquelas que estão ansiosas, porque vivem tentando fazer o certo como garantia para que nada dê errado. Isso são coisas que vão nos desgastando, vão nos cansando. O Senhor, Ele, quando vai falar sobre processos da vida, processos do reino de Deus, e nós, como filhos de Deus, diz a palavra que somos guiados pelo Espírito de Deus. Então, nós precisamos procurar descobrir hoje o que o Senhor está tentando trabalhar na vida de cada um de nós. Porque cada pessoa, Deus, Ele vai tratar de uma forma, porque Ele sabe exatamente como cada um de nós somos. Então, a mesma maneira que Ele vai tratar com você, não é a mesma forma que Ele vai tratar comigo. Então, é por isso que nós precisamos procurar ter esse discernimento de como o Senhor está trabalhando neste exato momento na vida de cada um de nós. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 26, Jesus ele vai falar sobre a parábola da semente. Ele explica essa parábola dizendo: o reino de Deus é assim, é como se um homem lançasse a sua semente à terra e depois deitasse e levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma dá o seu fruto, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Então, quando o fruto aparece, se mete a foice, porque é chegado o tempo da ceifa. Então veja bem, Jesus, quando vai falar sobre um processo natural de crescimento, ele vai explicar dessa maneira, que o solo, a terra, ela não é ferida, ela não é revirada o tempo inteiro. Isaías mesmo, no capítulo 28, ele vai dizer: por acaso lavra o lavrador a terra todo dia para semear? Nós sabemos que isso não acontece. O lavrador, ele precisa preparar a terra, nivelar a terra, para então lançar a semente sobre ela. Agora, a terra, ela também precisa de descanso. A terra precisa respirar. Então, o lavrador, ele não fica o tempo inteiro ferindo, ele não fica o tempo inteiro conferindo. Então, quem sabe hoje, você está assim, ansioso, você está preocupado, pensando em como as coisas podem ser diferentes de como elas estão, e quem sabe você está o tempo inteiro tentando controlar e colocar as suas mãos naquilo que só Deus pode fazer. Veja bem, quando Jesus estava falando sobre a parábola da semente, onde existe um processo natural de crescimento. Lança a semente, depois deita, depois levanta, de noite, de dia. A semente germina, cresce, não sabendo como. Se você olhar mesmo para a sua vida, você vai ver que Deus ele trabalhou, às vezes, de uma forma aparentemente silenciosa. Ele foi tratando de você aos poucos, com paciência. E quando hoje você olha para a sua vida, você vai perceber que você já não é mais o mesmo que você já foi um dia, porque você passou por um processo. Quando você hoje olha, você percebe que você já mudou em muitas coisas. Então isso foi algo processual. Deus não fica ansioso quando Ele está trabalhando na vida da gente. Tudo que nós precisamos é ter um coração aberto, é ter um coração ensinável, porque se o nosso coração for ensinável,
a maneira de nós vivermos, Deus ele vai tratar, Deus ele vai nos moldar. Então o lavrador ele não fica o dia todo ferindo a terra. Quem sabe você se tornou uma pessoa de um pensamento só. Você dorme, você acorda pensando apenas em uma coisa, em como você vai resolver, em como você vai fazer para reverter o cenário, algumas coisas. Talvez a sua conta hoje não feche. E nós costumamos a falar que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, a nossa conta não vai fechar mesmo. Daqui para frente é o quanto eu vou ter que acreditar para poder terminar aquilo que eu sei que foi Deus que começou. Você tem que ter certeza disso na sua vida. Quem começou tudo? Foi você. Se foi você que começou, é você que vai sustentar. Mas agora, se é o Senhor que começou, se é Ele que colocou uma direção na sua vida, Ele vai cuidar para que esse processo ele cresça naturalmente. A nossa parte é se esforçar, mas não fazer uso da força. Então, deixa a terra descansar, deixa a terra respirar, desenvolva outras coisas na sua vida, porque por causa desse pensamento só, dessa visão única que você tem, você está perdendo a oportunidade de ter a sua visão ampliada, desenvolver outras coisas na sua vida. Às vezes você está tão cheio, tão ansioso, que Deus não está encontrando mais espaço para ministrar no teu coração. O Espírito Santo está tentando te ensinar, te instruir, te inspirar, mas você está todo dia, o tempo inteiro, você só fala de uma coisa só. Então, um dos grandes desafios hoje talvez seja este: encontrar um lugar de descanso, porque ao invés de procurar viver os processos, nós estamos tentando controlar. Isso tem gerado ansiedade na vida de muitas pessoas. Quem sabe você está aí hoje, ansioso demais, preocupado demais, ao invés de lançar a semente. E depois, deita, levanta, de noite e de dia. Ou seja, você tem que ter certeza de que você está fazendo o que precisa ser feito. E depois, vai descansar, vai viver a sua vida, vai pensar em outras coisas. O processo naturalmente vai acontecer. E às vezes a resposta é que você está aí tentando fazer com todas as suas forças para que algo aconteça. Quando você encontrar esse lugar de descanso, quando você nem perceber, a boa notícia vai estar batendo na sua porta e o cenário será mudado. Que você possa hoje refletir sobre isso. O lavrador não fica todos os dias lavrando a terra para semear. Isaías capítulo 28. E o semeador, ele lança a semente e depois deita, levanta, de noite e de dia. E a semente, ela germina, cresce, não sabendo ele como. Tem coisas que é assim que Deus vai trabalhar nas nossas vidas, não sabendo a gente como. Mas não fica ferindo a terra, não. Não fica cobrando, não fica exigindo. Isso é fruto da nossa ansiedade. E Deus hoje está querendo de cada um de nós é que a gente venha encontrar um lugar de descanso, porque Ele está fazendo um bom trabalho na vida de cada um de nós. Que você possa refletir e pensar sobre isso, orar sobre isso. Deus te abençoe, um forte abraço, fica na paz. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilha, para que outras pessoas também sejam abençoadas em nome de Jesus. Fique na paz.